O milionário fica chocado ao descobrir que a mendiga negra ajudou seu pai idoso e desamparado. Foi numa manhã cinza, dessas que parecem sugar só tristeza da cidade, que Larissa se encontrou no meio de um turbilhão improvável. Ela, uma jovem negra, rosto cansado, mas com olhos brilhantes, estava correndo para mais um turno no Hotel 5 Estrelas, no coração da metrópole quente e sufocante onde vivia. Entre hóspedes mal-educados, reclamações sem fim e o peso ruim de uma bolsa cheia de livros de medicina, ela mal respirava. Larissa lutava com unhas e dentes para pagar a faculdade, se virar sozinha e manter viva a chama do sonho que crescia há anos, ser médica. Mas naquele dia, tudo mudou de um jeito tão rápido que parecia cena de filme. No meio da rua cheia de buzinas e passos apressados, um velho caiu no chão, tremendo com o rosto pálido como uma folha seca. Pessoas passaram sem olhar, desviando o olhar, como se o ar pesado o tornasse invisível. Larissa, que voltava do mercado, chamou uma ambulância. Acompanhou tudo, enquanto seu peito queimava com o nó da responsabilidade e o medo da perda. Mal sabia ela que aquele homem era Alberto, o pai de Eduardo, um milionário tão recluso quanto misterioso. Eduardo, que havia deixado o nome rico e pomposo de lado para viver sob o disfarce simples de Ricardo, um estranho na cidade, observando a vida com uma distância enigmática, intrigado pela coragem daquela jovem pobre que jamais esqueceria. Eduardo apareceu na porta do hotel alguns dias depois. Com um olhar frio, mas que sabia esconder um imenso interesse, ele lhe propôs algo inesperado, um projeto social para jovens como ela, para que sonhos não morressem soterrados sob a rotina esmagadora. Larissa se sentiu dividida. A iniciativa parecia uma luz, mas uma sombra caiu sobre ela também. Na faculdade, algumas vozes começaram a sussurrar mentiras, lançando calúnias que arranhavam sua reputação e ameaçavam seus sonhos. Será que ela é realmente quem diz ser? Ele via nela algo que muitos não viam: coragem e dignidade. E como se não bastasse, Larissa recebeu uma carta da mãe, revelando segredos do passado, laços que a ligavam a Eduardo de mais perto do que ela imaginava. O coração acelerou, as perguntas se amontoaram. Como isso era possível? O que eles escondiam? Ela ficou dividida, confusa, com a mente girando como um furacão. Enquanto refletia sobre quem era, sobre o futuro que sonhava, algo brilhou no fundo de uma bolsa antiga que nem lembrava que tinha. Um envelope, escondido, misterioso, como se sussurrasse segredos ainda maiores. Quem mais sabe da história de Larissa? Que outros murmúrios o destino reserva para ela, no meio dessa rede de mentiras, coragem e paixão? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está aí. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Larissa segurava o envelope esquecido, um calafrio percorreu sua espinha. O papel era amarelado, com bordas desgastadas, como se tivesse passado por mãos inquietas ao longo dos anos. Com um coração acelerado, ela abriu o envelope e retirou uma carta. O reconhecimento do papel lhe trouxe um misto de ansiedade e esperança. Mas ao ler, seu mundo virou de cabeça para baixo. As palavras na carta eram de sua mãe, mas com uma revelação devastadora. Em linhas tremidas, sua mãe dissera que Eduardo, na verdade, era seu irmão, fruto de um amor proibido, escondido por anos.
O choque fez Larissa soltar a carta, que flutuou lentamente até. Era um pensamento inimaginável, um grito silencioso na sua mente. Irmão, como assim? Sem tempo para processar, a porta do hotel se escancarou. Eduardo, agora Ricardo, estava lá, ofegante, os olhos largamente abertos, como se tivesse presenciado algo horrendo. E olhou para Larissa. O semblante pálido e a tensão cortante que pairava no ar fez o coração dela disparar. O homem que a havia ajudado, que parecia ser seu salvador, agora poderia se tornar seu carrasco. Larissa, ele gritou, com uma mistura de urgência e desespero. Você não pode abrir isso. Mas já era tarde demais. A revelação estava ali, como um fogaréu prestes a consumir tudo ao redor. Uma multidão começava a se aglomerar em torno deles, sussurros ecoando entre os presentes. O que está acontecendo? Quem são eles? Os olhares curiosos e julgadores eram como facadas para Larissa, que processava a verdade com um nó na garganta. Eduardo avançou, sua expressão agora uma mistura de preocupação e raiva. Você não entende. A nossa mãe fez o que fez para nos proteger. Ele gesticulava freneticamente, as mãos trêmulas revelando a fragilidade que se escondia por trás de sua aparência forte. A história é muito mais complexa. O velho Alberto, que até então observava à distância, aproximou-se, transformando-se em um inesperado aliado. Deixa que eu falo, ele se ofereceu, seus olhos fitando Eduardo como se conhecesse segredos que Larissa não conhecia. É hora de parar com as mentiras. Você deve ouvir, Larissa. Com o coração em pedaços, Larissa virou-se para Alberto. O que você sabe sobre isso? Os olhos dela brilhavam com dor e confusão. O silêncio a envolveu como uma nuvem pesada. Alberto respirou fundo e, pela primeira vez, Larissa viu a fragilidade em sua expressão. A verdade dele era a mais dolorosa de todas. Eu sou o responsável por separar vocês. Sua mãe me pediu, me implorou. Me disse que era o único jeito de proteger você de um destino que ninguém queria. As palavras de Alberto eram como lâminas afiadas, cortando através da neblina de incerteza. Proteção? Que tipo de proteção era aquela? Ela se sentiu girar, o mundo se desvanecendo. Como assim? Quem era ela de verdade? Os murmúrios da multidão aumentaram, e Larissa sentiu-se presa entre a realidade ardente de um passado desconhecido e um futuro incerto. O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Quem eram todos eles, de verdade? Faróis de carros que passavam ao fundo iluminavam o cenário, refletindo um drama mais intenso do que qualquer um poderia imaginar. Larissa mordeu os lábios, determinada a descobrir a verdade que a mantinha cativa. Com um último olhar para os dois homens que representavam seu passado e futuro, ela fez uma escolha. Preciso saber agora. Porém, uma sirene distante começou a soar, cortando o momento. O que mais estava por vir? A tempestade só estava começando. Larissa se virou para Eduardo. A confusão a envolvia como uma névoa densa. Preciso saber, agora. Sua voz tremia, mas a determinação se iluminava em seus olhos. A multidão se aglomerava, sombras entrelaçadas em murmúrios e olhares curiosos. O peso da verdade estava prestes a desabar sobre eles. Eduardo, com um olhar angustiado, deu um passo à frente. Larissa, a verdade é complexa, e sua mãe, ela não podia saber. Mas interrompendo a tensão, uma sirene distante ecoou, se aproximando cada vez mais. Era só uma questão de tempo, até que tudo explodisse em caos. Enquanto a multidão sussurrava, Alberto olhou em volta, como se percebesse algo que nós não víamos. Então, antes que alguém pudesse refletir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O vidro da porta do hotel se estilhaçou e a entrada se abriu com violência. Uma figura entrou, armada e frenética, o rosto encoberto, mas os olhos brilhando com uma fúria incontrolável. Era um homem, mas não qualquer um.
Larissa sentiu o coração disparar. Um frio percorreu sua espinha. Ele gritou em uma mistura de raiva e desespero. Onde está a verdade? Onde está Larissa? A multidão paralisou, os sussurros transformando-se em gritos de pânico. Saiam da frente! Diante daquele homem, as palavras de Eduardo e Alberto se perderam em um eco distante, como se a realidade estivesse mudando. Larissa sentiu que o chão sob seus pés se desfazia, o caos se espalhando como uma onda, cada segundo se estirando e espremendo sua ala. Eduardo, agora Ricardo, gritou: "Não faça isso!" Ele tentou se aproximar do homem, mas suas palavras falharam, como se a coragem tivesse sido arrancada dele. O mistério emergia em uma velocidade assustadora. Quem era aquele homem? E o que ele queria? Com o coração na boca, Larissa se perguntava como isso se encaixava no quebra-cabeça. "Parem!" ela gritou, mas suas palavras foram tragadas pelo barulho ensurdecedor que tomava conta do espaço. O homem encarou Larissa, seus olhos cheios de dor e raiva. "Você é quem me roubou tudo, não é?" A afirmação a atingiu como um soco no estômago. "Como assim? Eu não..." Antes que pudesse completar a frase, o homem se lançou em sua direção. A multidão pulsava de pânico. Alberto se lançou à frente, protegendo Larissa com seu corpo frágil, mas firme. "Você não entende. Você precisa saber a verdade." Nesse momento, um clarão cortou o ar. A sirene que ecoava agora era de outro tipo. Os policiais chegaram, mas a presença deles não acalmou a situação. O homem, em um ato desesperado, puxou algo da jaqueta. Era uma prova. Uma foto amarelada, que ele jogou aos pés de Larissa e Eduardo. Um choque instantâneo. Larissa se apressou para pegar a foto. Suas mãos tremiam. Ao olhar, seu coração se despedaçou. A imagem revelava momentos de uma família unida, e no centro, uma mulher. A mesma mulher que ela havia visto em uma velha foto de quando era criança. Seu olhar vibrante, agora embaçado por lembranças. "Essa é sua mãe", o homem bradou, quase em desespero. "Ela arruinou nossas vidas. Você não sabe quem você realmente é." O mundo girou ao redor de Larissa. Tudo o que pensava que conhecia agora desmoronava. O que mais estavam escondendo? Quem era aquele homem de fato? E assim, diante de um conflito absurdo e revelador, Larissa sentiu que a única verdade que restava era que ainda não havia sido revelada. A tempestade não tinha terminado. Uma nova e sombria realidade apenas começava. E entre o caos, a única pergunta que ecoava em sua mente era: o que ela realmente faria com tudo isso? Larissa se abaixou, as mãos trêmulas segurando a foto amarelada do chão. Mas a verdade que ela tanto desejava entender começava a se desvanecer em meio ao caos. O homem que acabara de entrar, com a voz furiosa, parecia saber de algo mais que ninguém naquele lugar. O olhar dele queimava em sua direção, como uma flecha, e os olhares da multidão pesavam como pedras sobre seus ombros. "Você não vai escapar da verdade", ele gritou, e sua voz estava carregada de dor e raiva. As pessoas começaram a se afastar, criando um espaço ao redor deles. Larissa sentiu um frio na barriga. Quem era aquele homem? O que ele queria realmente? Ela encarou Eduardo, seu coração martelando no peito. Ele parecia tão confuso quanto ela. "Quem é você?" Larissa perguntou, tentando manter a voz firme enquanto o pânico dançava ao seu redor. "O que você quer de mim?" "Larissa!" ele respondeu, a ferocidade em seu olhar transformando-se em desespero. "Sua mãe destruiu minha vida, minha família." O homem apontou para a foto que ainda estava nas mãos de Larissa. "Aquela mulher não é só sua mãe. Ela me separou de você." Assim que ele mencionou a palavra mãe, o ambiente se tornou ainda mais pesado. A multidão respirava em uníssono, e os sussurros começaram a crescer como um turbilhão. Alberto se pôs na frente de Larissa, como um escudo frágil, mas decidido. "Chega! Você não pode falar assim dela. O que você sabe?
O homem gritou, quase perdendo o controle. Você não sabe o que ela fez à sua família, Alberto. As palavras dele ecoaram no ar como um trovão, e Larissa sentiu suas pernas tremerem. Pare! Ela gritou, sentindo a urgência em sua voz. Me diga o que aconteceu. Quem é você para ela? Meu nome é Rafael, ele respondeu, a dureza nos olhos suavizando um pouco. Eu sou o filho mais velho dela. E você? Você é minha irmã. Um silêncio aterrador tomou conta do lugar. A revelação chocou a multidão, e os olhares se tornaram mais intensos, mais curiosos. Larissa ficou paralisada. Irmã? Ele não podia estar falando sério. Essa era mais uma reviravolta que ela jamais esperaria. Não, Larissa murmurou, a voz falhando. Isso não pode ser verdade. Sua mente girava, tentando processar a avalanche de informações. O que mais estava escondido? O que significava essa nova peça no tabuleiro? Rafael deu um passo à frente, os olhos cheios de dor. Sua mãe me deixou, Larissa. Brigas, mentiras. Ela achou que me protegendo de você, a sua vida seria melhor. Mas ela só trouxe mais dor. Você precisa entender. Um sentimento de traição e confusão tomou conta de Larissa. Tudo tinha sido uma grande mentira. Seus sentimentos por Eduardo agora estavam envolvidos em uma teia de segredos devastadores. A palavra irmão ecoava em sua cabeça como um mantra, uma ferida exposta. Não pode ser, disse ela, os olhos marejando enquanto olhava para Alberto e depois para Eduardo. O que mais eles sabiam? O que mais estavam escondendo dela? O que mais poderia desmoronar? A multidão começou a murmurar mais alto, e os policiais tentavam controlar a situação, mas ninguém parecia ouvir. As palavras de Rafael: "E se eu disser que a nossa mãe te abandonou, e que você só foi uma parte do plano dela para se livrar de mim?", a chocaram ainda mais. Uma nova raiva começou a crescer dentro dela. Eu sou você e seu caso, Larissa. Tudo foi uma armação que nos separou. E o que temos agora? Apenas mentiras. Olha onde isso nos trouxe. Larissa se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. A tempestade que havia começado tomou proporções que ela nunca poderia imaginar. O que era verdade? O que era mentira? Tudo girava, e ela sentiu o chão tremer. Rafael percebeu sua fraqueza. Venha comigo. Vamos descobrir a verdade juntos. Você não pode ficar ao lado de pessoas que só te mentiram. A multidão estava agitada, e Larissa sentiu um aperto no peito. Ela encarou Eduardo, que agora parecia pequeno e perdido em meio a tudo isso. O que aquilo significava para eles? Eles eram apenas estranhos ou faziam parte de algo muito maior? Enquanto a tensão aumentava, Larissa se deu conta de que a verdadeira batalha estava apenas começando. O caos desenhou o futuro deles em um cenário sombrio. Ela tinha que escolher: ficar com seus laços familiares, enfrentar a dor que havia sido escondida, ou seguir por um caminho desconhecido. A sirene ao fundo soava cada vez mais perto, ecoando no tumulto de seu coração. E assim, em meio ao frenesi, uma única pergunta permanecia, pulsando e insistindo em ser respondida. Quem era Larissa de verdade? Larissa ficou parada, com a foto tremendo em suas mãos. A palavra irmã ainda ecoava em sua mente, como um grito sem som. Rafael estava diante dela, os olhos escuros, cheios de uma mistura de raiva e desespero. O que ele estava dizendo podia mudar tudo, mas era difícil de acreditar. A multidão estava em um silêncio pesado, as respirações coletivas quase podiam ser ouvidas como um eco distante. Ela olhou para Eduardo. Ele parecia estar tão perdido quanto ela, a expressão dilacerada. Larissa sussurrou, sentindo a lágrima escorregar pela bochecha. As palavras de Rafael a feriram como facadas, profundas e ao mesmo tempo impossíveis de ignorar.
Uma parte dela queria acreditar que era apenas uma mentira, uma armação para enlouquecê-la ainda mais. No fundo, você sabia. Rafael insistiu, avançando um passo. Seu tom era previsivelmente acusador, como uma onda prestes a quebrar. Olhe para você, Larissa. Como pode não ter percebido que algo estava muito errado? Ela se virou de volta, olhando em volta. As pessoas observavam, com olhares cúmplices, murmurando e perguntando entre si. O peso do julgamento parecia empurrá-la para baixo. Se isso for verdade, por que minha mãe nunca me contou? Por que me escondeu de você? Porque ela teve medo, Rafael disse, a voz agora mais suave, quebrando um pouco a agressividade. Medo de você saber a verdade. Medo de que isso arruinasse suas vidas. Foi nesse momento que, do fundo da multidão, algo estranho aconteceu. Uma mulher apareceu correndo, seus olhos alucinados e cabelos desgrenhados, como se tivesse saído de um pesadelo. Rafael! Ela gritou, desesperada, mas a voz dela soou como um grito distante em meio ao caos. É uma armadilha! O silêncio caiu instantaneamente, e todos olharam para ela, surpresos. O reconhecimento a atingiu como um soco no estômago. Mãe! Larissa disse, quase sem querer acreditar. Seu coração estava batendo em descompasso, a tensão no ar se transformando em um misto de pavor e expectativa. A mulher hesitou, os olhos varrendo a multidão até pousar em Larissa. Eu nunca quis que você soubesse assim, disse ela, parando em frente a Rafael, que agora estava tão paralisado quanto Larissa. Mas não é o que você pensa. Não é uma armadilha. A multidão começou a murmurar novamente, os olhares se intensificando, perguntas se atiçando na mente de todos. Dizer que você nunca quis que eu soubesse, mãe, não é suficiente agora. Larissa disparou, sua voz ecoando na turbulência. Larissa, você precisa entender. Ela estava visivelmente agitada, a respiração pesada. Você não sabe a verdade sobre nós três. O que eu fiz para proteger você. Proteger a sua vida. Proteger como? Me esconder de um irmão? Larissa estava prestes a gritar. Mas uma nova onda de ansiedade correu pela sua espinha quando a mulher deu um passo à frente. A expressão vulnerável. Porque a verdade é mais sombria do que você imagina. Rafael não só é seu irmão, mas ele... Achei que você estivesse morta, Rafael interrompeu. A raiva agora misturada com uma tristeza profunda. Você era apenas uma sombra num canto escuro, e agora ela aparece aqui de repente como se nada tivesse acontecido. A mulher respirou fundo, a angústia desenhando um mapa claro em seu rosto. Ele precisa saber, começou. Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. Um novo homem surgiu no meio da multidão, ferido, com um braço pendurado e um olhar que poderia cortar o mais profundo dos sentimentos. O que estão fazendo aqui? A verdade está em risco. Ele olhou para Larissa, a voz tremendo de urgência. A justiça está a caminho e não será gentil. Os olhares da multidão mudaram, agora misturados entre curiosidade e medo. O caos estava à espreita, e Larissa sentiu que o chão sob seus pés estava se desintegrando novamente. A conexão entre os quatro do palco começou a mudar novamente. A revelação de Rafael, a presença de sua mãe, o novo homem com um alerta alarmante. O que mais estava por trás disso tudo? Rafael olhou para Larissa, um apelo implícito em seus olhos. Precisamos nos unir, Larissa. Senão, eles vão destruir tudo o que temos. Mas quem eram eles? Por que cada resposta parecia abrir ainda mais perguntas? No fundo, Larissa não sabia mais em quem confiar. O ambiente agora estava saturado com promessas de segredos e o cheiro de traição, enquanto as sirenes se aproximavam mais e mais. A tempestade que antes estava em seu coração agora crescia à medida que cada um deles se aproximava do desconhecido. E assim, Larissa segurou a foto amarelada com força,
sentindo as respostas escaparem ainda mais, enquanto sombras ameaçadoras se aproximavam. Qual era a verdade que todos estavam escondendo? E mais importante, quem realmente era Larissa? Larissa estava paralisada, a foto amarelada ainda em suas mãos. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, como um grito ensurdecedor. Irmã? Como assim? Era difícil acreditar. Uma parte dela se recusava a aceitar. A tensão no ar era palpável. Os olhos de todos estavam sobre ela, pesando sua decisão. Então, antes que pudesse processar tudo, a mulher que havia se apresentado como sua mãe deu um passo à frente, nervosa. Você precisa entender, Larissa. Essa história é muito mais profunda do que você pode imaginar. A nossa família, todos nós, temos segredos que devem ser revelados. Os olhos de Larissa se arregalaram. Que segredos? O que mais estava escondido? Ela olhou para Eduardo, seu coração em pedaços, e depois para Rafael, que agora parecia mais o estranho que um irmão. O que você quer dizer com segredos? O que mais vocês não me contaram? A voz dela tremia, mas a força estava lá, pulsando. Por enquanto, vamos atrás da verdade, todos nós, Rafael disse, seu olhar agora cheio de determinação. Estamos correndo contra o tempo, e se não agirmos, corremos o risco de perder ainda mais do que já perdemos. Mas antes que Larissa pudesse responder, a sirene que ecoava ao fundo tornou-se ensurdecedora. Algo não estava certo. Olhando para o lado, ela viu os policiais se aproximando rapidamente, com expressões sérias, e o pânico começou a se espalhar pela multidão. As pessoas começaram a sussurrar, nervosas, e Larissa sentiu seu estômago revirar. Então, de repente, um homem alto com um boné que cobria os olhos surgiu do nada, empurrando as pessoas para o lado com um olhar feroz. "Onde está Larissa?" ele gritou, a voz penetrante e rouca. O chão pareceu tremer sob os pés dela. "Você não pode escapar de mim!" Esse homem estava claramente fora de controle. "Quem é você?" Larissa perguntou, a adrenalina correndo nas veias. O olhar dele parecia familiar de alguma forma, mas o rosto não se encaixava em nenhum lugar na sua memória. "Eu sou quem você temia," ele gritou, agora se aproximando, a raiva queimando em seus olhos. "Eu sou o que ficou para trás." E então, em um movimento rápido, levantou algo para o ar. Um objeto brilhante, uma arma. O tempo parou. A multidão se seguiu em um grito de desespero, e Larissa sentiu um frio na espinha. Eduardo, que até então estava com um olhar perplexo, se lançou na frente dela, tentando protegê-la. "Não!" ele gritou. "Pare! Isso não é a solução!" Mas foi tarde demais. Um tiro ecoou pelo ar. O som foi como um trovão, um estalo que cortou o coração de Larissa. Não, tinha que ser um sonho. Ela ficou paralisada, os olhos grudados no corpo de Eduardo enquanto ele caía, o rosto contorcido numa expressão de dor. O mundo ao redor dela desapareceu, e tudo o que restou foi um eco distante. As pessoas gritavam, a sirene ainda soava, mas nada disso alcançava seu coração, que se despedaçava em 1000 pedaços. "Eduardo!" ela gritou, caindo de joelhos, com as mãos cobrindo a boca. O tempo parou de novo e uma onda de pânico tomou conta. Enquanto isso, o homem avançava, a raiva pulsando em seu peito. Agora veja como é sentir a dor. Mas no auge do desespero, algo dentro de Larissa despertou. Ela tinha que agir. Tinha que descobrir a verdade por trás de tudo isso. Enquanto as pessoas ao redor entravam em colapso, sua mente girava, tentando conectar as peças desse quebra-cabeça. O que realmente estava acontecendo? A tempestade não havia terminado. Uma nova realidade se aproximava. Havia mais segredos, mais mentiras, e agora, mais perigos. O que aconteceria a seguir? O destino a aguardava em um canto escuro, enquanto Larissa se levantava, determinada a conhecer a verdade, mesmo que essa verdade custasse tudo o que lhe restava.
Larissa estava paralisada, a foto amarelada ainda em suas mãos. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, como um grito ensurdecedor. Irmã? Como assim? Era difícil acreditar. Uma parte dela se recusava a aceitar. A tensão no ar era palpável. Os olhos de todos estavam sobre ela, pesando sua decisão. Então, antes que pudesse processar tudo, a mulher que havia se apresentado como sua mãe deu um passo à frente, nervosa. Você precisa entender, Larissa. Essa história é muito mais profunda do que você pode imaginar. A nossa família, todos nós, temos segredos que devem ser revelados. Os olhos de Larissa se arregalaram. Que segredos? O que mais estava escondido? Ela olhou para Eduardo, seu coração em pedaços, e depois para Rafael, que agora parecia mais um estranho que o irmão. O que você quer dizer com segredos? O que mais vocês não me contaram? A voz dela tremia, mas a força estava lá, pulsando. Por enquanto, vamos atrás da verdade, todos nós, Rafael disse, seu olhar agora cheio de determinação. Estamos correndo contra o tempo, e se não agirmos, corremos o risco de perder ainda mais do que já perdemos. Mas antes que Larissa pudesse responder, a sirene que ecoava ao fundo tornou-se ensurdecedora. Algo não estava certo. Olhando para o lado, ela viu os policiais se aproximando rapidamente, com expressões sérias, e o pânico começou a se espalhar pela multidão. As pessoas começaram a sussurrar, nervosas, e Larissa sentiu seu estômago revirar. Então, de repente, um homem alto, com um boné que cobria os olhos, surgiu do nada, empurrando as pessoas para o lado com um olhar feroz. "Onde está Larissa?" ele gritou, a voz penetrante e rouca. O chão pareceu tremer sob os pés dela. "Você não pode escapar de mim." Esse homem estava claramente fora de controle. "Quem é você?" Larissa perguntou, a adrenalina correndo nas veias. O olhar dele parecia familiar de alguma forma, mas o rosto não se encaixava em nenhum lugar na sua memória. "Eu sou quem você temia," ele gritou, agora se aproximando, a raiva queimando em seus olhos. "Eu sou o que ficou para trás." E então, em um movimento rápido, levantou algo para o ar. Um objeto brilhante, uma arma. O tempo parou. A multidão se seguiu em um grito de desespero, e Larissa sentiu um frio na espinha. Eduardo, que até então estava com um olhar perplexo, se lançou na frente dela, então o som de um tiro ecoou pelo ar. Larissa ficou paralisada, o olhar fixo em Eduardo, que caía no chão. O mundo ao seu redor desapareceu, e a única coisa que ela pôde ouvir foi o seu próprio coração martelando, martelando. Todos corriam, as pessoas gritavam, mas o som parecia distante. A imagem de Eduardo caindo se repetia em sua mente como um pesadelo. "Eduardo!" ela gritou, caindo de joelhos, as mãos trêmulas cobrindo a boca. O chão sob seus pés parecia desmoronar. "Não, por favor, não." As pessoas passaram, mas Larissa não se movia. A dor inesperada, crua, a atingia como uma faca. Enquanto ela olhava, a cena em volta se tornava um caos. O homem que disparou estava pronto para atacar novamente, mas para a surpresa de todos, ele hesitou. Seus olhos se arregalaram quando olhou diretamente para Larissa, reconhecendo-a. Você não sabe quem você é." "Ah!" ele exclamou, como se um novo entendimento o tivesse atingido. "Eu não sei o que você quer, mas deixe meu irmão em paz." Larissa gritou, reagindo instintivamente, a adrenalina a fazendo brilhar. Mas o homem agora parecia diferente, como se estivesse lutando contra alguma sombra interna. Mais uma vez, ele levantou a mão, mas desta vez não foi para atacar. "Você não entende. Sou seu pai." A revelação atingiu Larissa como um soco no estômago. O mundo em volta dela parou completamente, e o caos começou a desvanecer. O que ele estava dizendo? Como isso era possível? O olhar de Larissa se transformou, misturando choque e confusão.
Você está mentindo. Nunca esteve presente. As palavras saíram como um grito, mas em seu íntimo, uma parte dela queria acreditar. No entanto, sei que você é a única que pode juntar as peças. A verdade está mais próxima do que você imagina. O homem olhou para Rafael e depois para Larissa, implorando. Nós precisamos unir forças, antes que seja tarde demais. O ambiente pulava com murmúrios, a multidão em estado de choque. As sirenes se aproximavam, e o tempo parecia esgotar. Larissa sentiu uma pressão esmagadora enquanto seu coração andava descompassado. Tudo o que ela pensou saber estava sendo puxado para longe, e agora a única verdade dela estava emaranhada em segredos. Enquanto Rafael encarava seu pai, a expressão de Larissa mudou. Ela estava determinada a descobrir tudo, mesmo que isso significasse enfrentar a dor, os traumas e o peso de um legado que parecia ter sido apagado. Então me diga tudo, vamos descobrir isso juntos. Mas antes que eles pudessem reagir, um tiro disparou novamente, dessa vez vindo de trás. A multidão gritou e Larissa olhou de relance. Uma sombra fugidia corria em sua direção. O terror reinava, e lá estava ela, no centro de um labirinto de mentiras, pronta para enfrentar o desconhecido. Quem mais estava envolvido nisso tudo? Que verdades ainda estavam escondidas? A tempestade apenas começava. Larissa estava paralisada, a foto amarelada ainda em suas mãos. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, como um grito ensurdecedor. Irmã? Como assim? Era difícil acreditar. Uma parte dela se recusava a aceitar. A tensão no ar era palpável. Os olhos de todos estavam sobre ela, pesando sua decisão. Então, antes que pudesse processar tudo, a mulher que havia se apresentado como sua mãe deu um passo à frente, nervosa. Você precisa entender, Larissa. Essa história é muito mais profunda do que você pode imaginar. A nossa família, todos nós, temos segredos que devem ser revelados. Os olhos de Larissa se arregalaram. Que segredos? O que mais estava escondido? Ela olhou para Eduardo, seu coração em pedaços, e depois para Rafael, que agora parecia mais um estranho que um irmão. O que você quer dizer com segredos? O que mais vocês não me contaram? A voz dela tremia, mas a força estava lá, pulsando. Por enquanto, vamos atrás da verdade, todos nós. Rafael disse, seu olhar agora cheio de determinação. Estamos correndo contra o tempo, e se não agirmos, corremos o risco de perder ainda mais do que já perdemos. Mas antes que Larissa pudesse responder, a sirene que ecoava ao fundo tornou-se ensurdecedora. Algo não estava certo. Olhando para o lado, ela viu os policiais se aproximando rapidamente, com expressões sérias, e o pânico começou a se espalhar pela multidão. As pessoas começaram a sussurrar, nervosas, e Larissa sentiu seu estômago revirar. Então, de repente, um homem alto, com um boné que cobria os olhos, surgiu do nada, empurrando as pessoas para o lado com um olhar feroz. Onde está Larissa? Ele gritou, a voz penetrante e rouca. O chão parecia tremer sob os pés dela. Você não pode escapar de mim. Esse homem estava claramente fora de controle. Quem é você? Larissa perguntou, a adrenalina correndo nas veias. O olhar dele parecia familiar de alguma forma, mas o rosto não se encaixava em nenhum lugar na sua memória. Eu sou quem você temia, ele gritou, agora se aproximando, a raiva queimando em seus olhos. Eu sou o que ficou para trás. E então, em um movimento rápido, levantou algo para o ar, um objeto brilhante, uma arma. O tempo parou. A multidão se seguiu em um grito de desespero, e Larissa sentiu um frio na espinha. Eduardo, que até então estava com um olhar perplexo, se lançou na frente dela, tentando protegê-la. Não! Ele gritou. Pare! Isso não é a solução! Mas foi tarde demais. Um tiro ecoou pelo ar.
Larissa ficou paralisada, o olhar fixo em Eduardo, que caía no chão, uma mancha escura começando a se espalhar em sua camisa. O mundo ao seu redor desapareceu. A única coisa que ela pôde ouvir foi o seu próprio coração martelando, martelando. Eduardo! Ela gritou, caindo de joelhos, mãos trêmulas cobrindo a boca. Ele estava lá, caindo, o olhar perdido. A dor inundou seu peito. Corações se partissem aquele dia. Larissa não conseguia se mover. Enquanto a cena em volta se tornava um caos, o homem que disparou parecia ter hesitado. Seus olhos se arregalaram quando olhou diretamente para Larissa. Você não sabe quem você é, ele exclamou, como se um novo entendimento o tivesse atingido. Eu não sei o que você quer, mas deixe meu irmão em paz. Larissa gritou, sua voz ficando mais forte, a adrenalina a fazendo brilhar. Mas o homem estava mudando. Não, você precisa saber. Você vai entender tudo. Sou seu pai. A revelação atingiu Larissa como um soco no estômago. O mundo em volta dela parou completamente. Não pode ser, Larissa sussurrou, sentindo um nó na garganta. Nunca esteve presente. Nunca fez parte da minha vida. Seu olhar buscou Alberto, e a expressão dele estava cheia de medo. Ele parecia saber algo. Eu sou quem poderia ter ficado, Larissa. Eu errei. O homem falou, sua voz tremendo. Ele não parecia entender a gravidade da situação. Larissa olhou em volta, o pânico se espalhando. O caos começou a se desvanecer, mas a dor estava ali, crua. Eduardo estava caindo aos poucos e o tempo estava se esgotando. Precisamos acessar o hospital. E ela virou a cabeça, mas no meio desse frenesi, o homem alto, que se identificou como seu pai, gritou novamente. Você tem que ouvir a verdade. Sua mãe não é quem você pensa. Ela está enfiada em coisas que você jamais imaginou. As sirenes estavam perto e a tensão aumentava. O que você está dizendo? O que ela fez? Larissa perguntou, tentando manter a calma enquanto seu coração disparava. Ela estava envolvida em algo muito mais profundo. A vida que você conhece não é real. Você não só é filha dela. Você é parte de um acordo, uma troca que não deveria acontecer. Você é o que eles sempre desejavam. Ele se referiu a algo obscuro. Quem são eles? O vazio crescia sobre ela. O homem parecia em pânico, mas então a multidão ao redor deles ficou completamente silenciada. Cada olhar estava fixo na cena, absorvendo as palavras. Então, como um outro trovão cortando a confusão, o homem sussurrou. A verdade está em você. Eles podem chegar a qualquer momento. Estão atrás de você. E se você não agir, a história se repetirá. O horror se alastrou como uma maré, e Larissa, em meio a tudo isso, não sabia o que pensar. O que mais estava escondido? A tempestade estava começando novamente. Larissa estava paralisada, a foto amarelada ainda em suas mãos. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, como um grito ensurdecedor. Irmã? Como assim? Era difícil acreditar. Uma parte dela se recusava a aceitar. A tensão no ar era palpável. Os olhos de todos estavam sobre ela, pesando sua decisão. Então, antes que pudesse processar tudo, sua mãe deu um passo à frente nervosa. Você precisa entender, Larissa. Essa história é muito mais profunda do que você imagina. A nossa família, todos nós, temos segredos que devem ser revelados. As palavras de sua mãe pareciam um eco distante. O que ela queria dizer com isso? Larissa olhou para Eduardo, o irmão que nunca conheceu, e depois para Rafael, que agora parecia mais um estranho. O que você quer dizer com segredos? O que mais vocês não me contaram? A voz dela tremia, mas havia uma força crescendo dentro dela, pulsando em cada palavra. Precisamos fazer isso juntos, Rafael disse, seu olhar agora cheio de determinação. Estamos correndo contra o tempo, e se não agirmos,
corremos o risco de perder ainda mais do que já perdemos. Martelando em sua mente, Larissa não tinha certeza do que fazer. Era uma confusão de emoções. A multidão em volta, agora tensa, começou a murmurar. Então, de repente, um homem surgiu, alto, com uma expressão feroz. Ele empurrou as pessoas para os lados enquanto avançava. "Onde está Larissa?" ele gritou. "Você não pode escapar de mim." Quem era ele? O olhar dela foi de surpresa a puro terror. "Quem é você?" Larissa perguntou, sentindo o coração na garganta. O homem então levantou algo para o ar. Um objeto brilhante, uma arma. Todo o ar parecia ter congelado. Os olhares dos espectadores ficaram paralisados. O tempo foi cortado por um grito de desespero. Eduardo, com a coragem de um explosivo, se lançou na frente dela. "Não, isso não é a solução." Mas tudo aconteceu tão rápido. Um tiro ecoou pelo ar. Larissa ficou ali paralisada, presa em um pesadelo. Eram apenas segundos, mas parecia que a vida inteira se desfazia na sua frente. "Eduardo!" ela gritou, a dor invadindo seu peito. O olhar dele, a mancha escura se espalhando em sua camisa. Larissa caiu de joelhos, impotente. O homem hesitou. Seus olhos se arregalaram como se uma nova verdade tivesse sido revelada. "Você não sabe quem você é." Ele parecia, de repente, quebrado. "Você é minha filha." As cordas do mundo de Larissa estremeceram. "Meu pai?" Seu coração pulsava com a mudança. "Não, isso não era verdade." "Como assim? Você nunca esteve lá, nunca me amou." As palavras saíram como um sussurro carregado de dor e raiva. "Eu errei," ele implorou, desesperado. "Mas a verdade vai além do que você entende. Sua mãe não é quem você pensa. E você é a chave. Precisamos fugir." E num acesso de desespero, ele olhou em volta. O caos reinava, mas a revelação dele parecia mais explosiva. "As pessoas estão atrás de você, e se não agirmos rapidamente, tudo acabará." Os murmúrios tornaram-se sussurros de espanto. Um homem, sua mãe e agora um pai desconhecido. A verdade estava se desdobrando em camadas. Tudo o que Larissa pensou que conhecia era uma fachada. "E quem são eles, os que estão atrás de mim?" A pergunta ecoou, e ela sentiu o nó na garganta. "Organizações, segredos. Eles estão atrás de você por causa do que você representa." Ele disse, a expressão misturando urgência e pânico. "Você não é um mero acidente, Larissa. Você é uma parte de algo muito maior." Nesse momento, o homem puxou algo de dentro do bolso, uma chave. Com uma expressão intensa, ele disse, "Com isso podemos abrir a porta para a verdade. O tempo está acabando." Mas antes que Larissa pudesse reagir, uma explosão distante sacudiu o chão. O eco estrondoso varreu o ar e, no mesmo instante, as luzes ao redor começaram a piscar. As pessoas começaram a gritar e o pânico cresceu. "O que foi isso?" Larissa questionou, olhando para todos ao redor. O homem que dizia ser seu pai rosnou. "Eles estão vindo." Uma sombra correu pela multidão e o sentimento de iminente desastre encheu o espaço. A multidão começou a se dispersar, mas Larissa se manteve firme. Ela percebia que estava no centro de algo que nunca havia pedido. A adrenalina fez seu coração disparar. Quem realmente era ela? Em quem podia confiar? E o que mais estava prestes a ser revelado? As sirenes se aproximavam e a tempestade não tinha fim. Qual seria o próximo movimento? O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? E, acima de tudo, quem era Larissa? As respostas estavam mais perto do que ela pensava. O caos tomou conta do lugar. Larissa estava de joelhos, a visão embaçada por lágrimas enquanto olhava para Eduardo caindo. O som da multidão agora era um eco distante, as vozes se misturando em gritos e súplicas. "Isso não pode ser real." Tudo parecia um pesadelo, uma cena que ela desejava acordar.
O homem que afirmava ser seu pai, agora com um olhar desesperado, também estava em choque. Larissa, precisamos sair daqui. Eles vão vir atrás de você. Seu tom de urgência fez o coração dela acelerar ainda mais. O que ele queria dizer com eles? As sirenes já podiam ser ouvidas mais próximo, e o clima de pânico se espalhou rapidamente. Larissa sentiu o peito apertar, a adrenalina elevando seu estado de alerta. O que você quer dizer com eles? Quem são? As perguntas saíam como um fluxo desenfreado. O que eu sei é que a sua vida está em perigo, e precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais, ele disse, esticando a mão na direção dela. O familiar brilho da chave que ele carregava agora parecia uma faísca de esperança em meio à tempestade. Rafael, que observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. Ela precisa saber. Os segredos que envolvem nossa família têm a ver com vidas envolvidas. A intensidade na voz dele fez Larissa levantar a cabeça. O que significa tudo isso? A verdade não era só dela, era de todos eles. Larissa, você é a única que pode fechar esse ciclo. Aqueles que estão atrás de você querem o poder que você representa. É hora de revelar a verdade. A mãe de Larissa, que antes soava forte, agora parecia uma sombra, perdida entre as sombras da revelação. Nesse momento, uma nova explosão ecoou ao fundo. O medo se transformou em coragem, e Larissa se levantou. Então vamos descobrir essa verdade. Ela olhou para Eduardo, ainda no chão, e sentiu um nó na garganta. Eu não posso deixá-lo aqui. No hospital, se conseguirmos levá-lo, ele poderá ser salvo. O olhar de Rafael estava cheio de determinação. E assim, com o coração acelerado, Larissa e o novo pai se moveram em direção ao corpo de Eduardo. A questão da vida ou morte pulsando entre eles. As vozes da multidão tornaram-se um ambiente de apoio. Ele pode viver! Alguém gritou. As sirenes se intensificavam, mas Larissa precisava agir. Vamos! Gritou para Rafael, a adrenalina a levando adiante. E, como uma equipe, eles correram para o hospital. O peso da história nas costas, mas a nova determinação à frente. Algo dentro dela estava sendo despertado, uma chama que nunca havia sido preservada. Quando entraram na emergência, os médicos correram para ajudá-los. A batalha não tinha terminado, mas Larissa já sabia. A verdade era um passo essencial para a liberdade. Enquanto ela assistia os médicos se moverem rapidamente em torno de Eduardo, uma ideia cruzou sua mente. O que mais ela teria que enfrentar? Assim que a equipe médica começou a trabalhar, Larissa se virou para Rafael e disse: Então, o que vem a seguir? Agora que conhecemos a verdade, precisaremos nos proteger e descobrir quais segredos ainda estão escondidos. Ele respondeu, a determinação no olhar. E assim, enquanto sombras do passado ameaçavam catapultar a luz, Larissa sentia que finalmente poderia se encontrar. Era apenas o começo, a tempestade apenas começava. E agora, a história dela estava apenas começando a se revelar. Ei, você sabia que essa história incrível não termina aqui? Se você quer acompanhar as próximas revelações de Larissa e descobrir como tudo se desenrola, você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe para depois. Esmague o botão de like aqui embaixo para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam conhecer essa trama cheia de mistério e emoção. Comente aqui embaixo sua reação sobre o desfecho e o que você acha que vai acontecer a seguir. E não se esqueça de compartilhar este vídeo imediatamente com 5 amigos que precisam estar por dentro de tudo isso. Não perca nem mais um seguir.